programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja nesta edição Diversidade e Inclusão. Educadores e educadoras de Minas apontam que escola pública querem. O Outras Palavras, ao celebrar o Dia Internacional da Mulher, 8 de março, faz uma homenagem a todas as mulheres que se encorajam na luta. De Brasília, as notícias da CNTE. Educação em Debate. Durante o debate público, Planejando a Educação em Minas Gerais, dia 19 de fevereiro no plenário da Assembleia Legislativa, diversos assuntos polemizaram as discussões. O Outras Palavras registrou alguns desses momentos. Continuando o debate sobre o Plano Estadual de Educação, aqui no Outras Palavras, hoje vamos continuar tratando sobre financiamento e também sobre a inclusão nas escolas de Minas Gerais. Inclusão de pessoas portadoras com deficiência, inclusão de quilombolas, de todas as minorias, de como fazer uma escola com qualidade e também mais democrática. Na construção do Plano Estadual de Educação, muitos pontos são polêmicos e dividem opiniões. As questões de gênero, por exemplo, raça, cor, religião, sexualidade. Tudo isso são tabus que foram levantados durante a discussão do Fórum Técnico na Assembleia Legislativa. E o Sindiúti tem posições definidas sobre esses assuntos. Traz o sentimento da categoria para essa discussão. Mônica Souza é da direção estadual do Sindiúti. Qual é a posição do sindicato a respeito dessas questões, Mônica? Nós vamos começar com o histórico. Na CONAI, a CNTE defendia a questão da diversidade. O Brasil inteiro levou para a CONAI a estratégia da diversidade. E nós perdemos no Congresso Nacional. Nós tivemos no Congresso Nacional uma ala conservadora de deputados ligados a grupos evangélicos, a grupos religiosos, não só evangélicos, mas católicos também, que venceram e nós perdemos isso. E nos planos municipais e estaduais, nós retomamos a discussão e tentamos refazer nos planos a questão da diversidade e devolvê-los aos planos. Em alguns planos a gente conseguiu retomar, em outros a gente perdeu, por causa dos mesmos grupos conservadores. Qual que é o maior problema que a gente tem? Alguns grupos conservadores fazem uma discussão distorcida da questão da diversidade, muitas delas ligadas à questão da sexualidade. E a gente defende que a questão da diversidade está ligada a vários fatores que a gente não pode ignorar no espaço escolar. Muitas delas estão ligadas à violência. A questão, por exemplo, da homossexualidade, a gente não pode ignorar a quantidade de meninos e meninas homossexuais que são assassinadas nesse país por sua opção sexual. Nós não podemos ignorar a quantidade de meninos negros, de jovens negros, por causa da sua cor, estão ligadas à violência nesse país. Não podemos deixar de dizer a quantidade de mulheres que sofrem violência nos lares. Não podemos ignorar que são assassinadas. Nós não podemos deixar de ignorar a questão da violência ligada à pobreza. Então, são situações que nós não podemos ignorar no espaço escolar. E essas pessoas não querem que a gente discuta a questão da diversidade. Se a gente retira a palavra diversidade, a gente faz com que dentro do espaço escolar não se possa discutir essa questão. Então não adianta a gente querer tampar com a peneira uma situação que é grave no país. E eles impedem a discussão usando discursos que são conservadores, discursos que já deveriam estar superados nesse país há muito tempo. Dentre os vários assuntos e polêmicas que estão sendo discutidas no Plano Estadual de Educação, a partir dos encontros regionais, é a inclusão de pessoas portadoras de deficiência, a inclusão da população carcerária, que precisa também de programas especiais de educação, e no caso dos portadores de deficiência, na escola regular também e principalmente. E as comunidades quilombolas, todos aqueles que historicamente foram discriminados na educação e que hoje precisam e devem ser incluídos. Está previsto no Plano Nacional de Educação e agora estamos discutindo a obrigatoriedade no Plano Estadual. Secretária, na discussão do Plano Estadual da Educação, a diversidade vai ter vez e voz?
Eu acho que nós não podemos pensar numa humanidade, né, que ela não considere o que os diferentes coletivos sociais vêm construindo ao longo do tempo, que é a garantia do direito de todos e de todas. Não tem como a gente não falar de diversidade, porque negar a diversidade é negar a humanidade que há em todos nós. Eu acho que a discussão do Plano Estadual de Educação é a discussão cada vez mais de afirmação do direito à educação, mas não pensando o direito à educação só como um direito individual, como um direito público subjetivo, mas a construção do direito coletivo, né, que é o direito das pessoas terem suas identidades respeitadas em todo e qualquer espaço. No ambiente escolar, mas também, né, no mundo, porque a escola ela não está fora do mundo, ela não está fora da sociedade. Eu acho que é importante e na verdade, até saudável que esses temas eles ganhem essa relevância, porque significa que a gente tem uma grande oportunidade de avançar na construção de um Estado, de uma educação, de uma política educacional cada vez mais respeitosa, cada vez mais garantidora de direitos, cada vez mais atenta à plenitude do ser humano. Em termos de políticas públicas que afirmem esse direito, essa cidadania, essa consciência, o que a senhora enxerga que o plano deve estabelecer como meta nesse aspecto? Eu acho que a gente tem muitos desafios quando a gente pensa no nosso Plano Estadual de Educação. Primeiro, reconhecer as diferenças regionais que nós temos no nosso estado, não só pensando do ponto de vista de um desenvolvimento sustentável, mas como que a educação pode dialogar com essas diferenças, né? É importante falar de diferenças regionais, territoriais, mas é importante também a gente reconhecer os direitos das populações indígenas, das populações quilombolas, respeitar, cada vez mais fazer uma escola, né, que respeite o direito de mulheres, de homens, uma escola sem machismo, uma escola sem homofobia. Ou seja, a gente quer uma escola pública em que as pessoas se sintam acolhidas, que cada família pense que quando seu filho, sua filha está indo para a escola, está indo para um lugar de respeito, num lugar em que faça as pessoas cada vez mais afinarem a sua sensibilidade no sentido do respeito e do cuidado com o outro. Professora Sueli Rodarte, coordenadora do Fórum Estadual de Educação. Professora, são muitos os desafios, a gente sabe que está sendo feita uma grande discussão a respeito, mas o que a senhora diria que é fundamental vencer em termos de desafios para que a gente tenha um plano estadual de educação contemplativo de uma realidade que se deseja ter? Bom, eu considero importantíssimo, primeiro, o financiamento da educação. Não há qualidade em educação, como não há qualidade em nada na nossa vida se você não tem uma proposta financeira adequada. O professor Daniel Cara, que acabou de falar, nós estamos vendo que existe possibilidade de trabalhar a educação com qualidade e com financiamento. O que nós estamos faltando é um trabalho de gestão em cima da educação. Outra coisa também, nós precisamos demais adequar o corpo docente, o professor, à realidade. As academias têm que pensar na formação do professor para encontrar uma realidade diversa. Teoricamente, nós temos uma grande formação do professor, mas a ausência da prática leva o professor a ter dificuldades nos primeiros anos de enfrentamento da realidade educacional. Outra preocupação muito grande, porque eu falo que a educação é um desafio constante em tudo. Você vai da formação do professor, da formação continuada, do financiamento para fazer jus ao professor, à carreira, porque é muito triste o que a gente analisa. Olha, se responsabiliza a educação por tudo. Para o êxito financeiro da sociedade, para que a nação seja digna, para a justiça. Mas não faz justiça com quem é o seu principal ator, o professor. Então, isso aí dá a gente uma tristeza. A gente espera que o Plano Nacional venha garantir a qualidade da educação, justamente priorizando o professor no seu financeiro em todos os cantos do Brasil. Se você pegar para estudar a situação, pega Minas Gerais, 853 municípios,
Quantos municípios não têm condições de pagar o piso? É hora do envolvimento do governo federal, que isso já consta no plano, tá certo? E uma coisa muito pesada para nós, quando você fala da diversidade e que vai abranger a diversidade de gênero, olha, a educação tem que proteger essa diversidade, amparar, justamente para não banalizar o que a gente vê falar de gênero na educação. Nós não podemos cair no banal, nós não podemos deixar que as aprendizagens levem o menino a uma ridicularização da situação. Nós precisamos apoiar a educação com seriedade e responsabilidade, porque todos nós somos pais, somos avós, nós somos mães, e o que nós queremos é uma educação com responsabilidade e respeito à dignidade de cada um e de cada uma. Nada mais do que isso. Um plano nacional e estadual de educação precisa valorizar os profissionais e precisa prever formação continuada para que a qualidade da educação sempre avance. Essa é uma discussão presente no Plano Estadual de Educação e o Sindiúti e todos os educadores estão fazendo esse debate. Sou Valdir Thiago Dias Espinosa, professor de Ciências e Biologia da Escola Estadual Joaquim de Freitas, e estou aqui para falar da importância do Fórum Técnico que retrata os caminhamentos do Plano Estadual de Educação, porque isso é muito importante para nós enquanto categoria, até mesmo porque nos anos anteriores a categoria de trabalhadores em educação não participava dessas discussões nem na condição de convidado. Embora esse ano esteja abrindo essa participação para os trabalhadores, nós ainda percebemos que nas escolas o trabalhador ainda continua alheio a essas questões. Então a gente, diante do que está acontecendo, né, dessa primeira abertura, nós esperamos que isso possa se estender nas nossas bases, né? Que os nossos trabalhadores possam ter a condição de participar, né? De ter voz e ter vez na construção de um plano que tratará da nossa realidade. Meu nome é Rafael Toledo, sou professor na escola Professor Darcy Ribeiro em Governador Valadares, e nós estamos aqui no debate sobre o Plano Estadual de Educação a ser desenvolvido nos próximos meses em Minas Gerais. E a gente espera que nesses próximos meses a gente possa discutir uma escola plural para nosso estado, para os nossos municípios, e que essa escola possa abranger todas as diversidades que envolvem a nossa sociedade, com respeito às nossas diferentes posições políticas, mas que sejam sempre uma escola voltada para o entendimento de que o respeito e o amor são primordiais no desenvolvimento de cada um dos nossos seres que vão estar crescendo dentro das nossas escolas. Então, o respeito à diversidade é fundamental para que a gente consiga desenvolver uma escola pública de qualidade em Minas Gerais. Eu sou Elaine Cristina Ribeiro, professora de português da cidade de Uberlândia. Enquanto educadora, eu vejo um avanço no debate, mas nós precisamos avançar em políticas públicas que garantam a qualidade da educação. Nós precisamos avançar na questão da saúde do servidor, que está muito aquém daquilo que precisamos no interior. Precisamos avançar no cumprimento do piso salarial, que por mais que nós tenhamos uma lei desde 2008, os estados e municípios ainda não cumprem. Em Minas Gerais ainda estamos aí o cumprimento de um acordo que foi assinado e não foi cumprido. Então nós queremos a reivindicação imediata de todas essas pautas dos trabalhadores, que é tanto a pauta da valorização do trabalhador, a pauta de um currículo que atenda realmente os nossos alunos, que eles tenham uma formação profissional e possam se ingressar no mercado de trabalho com qualidade, e também na parte nossa que é da saúde do trabalhador, onde nós temos o IPSENG, que não está sendo conduzido como deveria. Nós estamos no interior sem hospitais credenciados que nos atendem em todas as especialidades. Nós temos aí a construção do hospital do IPSENG, que nós aprovamos no fórum do IPSENG aqui em Uberlândia,
como prioridade para este governo e estaremos cobrando, porque nós achamos que nesse fórum é o momento de debate, é o momento de colocarmos as nossas ideias e fazermos as nossas reivindicações. Estamos aqui para isso e vamos colocar no debate e vamos reivindicar, porque é somente a luta que garante conquistas. Voltamos a Ribeirão das Neves, na Escola Municipal Sargento Valério, para conferir como está a situação no local. Choque de realidade. E o mestre Paulo Freire já dizia: se a escola não transforma as pessoas, tampouco as pessoas vão conseguir transformar a sociedade. E para que uma escola consiga fazer as transformações devidas, ela precisa oferecer o mínimo de condições. Infelizmente, não é isso o que se vê na Escola Municipal Sargento Valério, em Justinópolis, Ribeirão das Neves. Kátia Felizmino é a diretora dessa escola. O que vocês estão vivendo aqui? Além, do problema que mais nos preocupa, que é a questão física do solo, tem a questão de banheiros interditados, a questão de entulhos em torno da escola, que há mais de há um ano também a gente tem pedido para recolher através de ofício. Esses entulhos têm preocupado a gente, porque nós estamos com um mato enorme, imenso, já virou uma floresta. Além do entulho, mato, esse entulho está servindo de moradia para animais peçonhentos, porque nós já encontramos aranhas, cobras, saindo pelo portão da escola. E tem o calor infernal dessa escola, porque o telhado é amianto. O refeitório, as mesas estão todas, o assento estão soltos, os pés dos bancos já estão corroídos, estão enferrujados, já estão desgastos mesmo, porque são muitos anos de uso e mesmo desde quando a escola veio para esse prédio, a mobília nunca foi trocada. Então, já vem de um desgaste anterior de um outro prédio onde nós estávamos. Também problemas nos banheiros, com os vasos sanitários, todos interditados. Como é que está essa realidade física da escola também? O banheiro feminino ele tem sanitários interditados porque estão entupidos. Mesmo no período de férias, eles estão entupindo. Acredito eu que é devido à estrutura do solo. Está cedendo. Então, a gente não sabe dizer, eu não sei dizer o que está levando a entupir esse sanitário. Pode ser que seja a terra, porque mesmo sem uso, eles estão sendo entupidos. A questão do calor, você estava falando, a gente vê muitos ventiladores na escola, mas nenhum funcionando. Sim, nas salas de aulas todas têm ventilador, mas eles não funcionam. Parte elétrica, tem algumas salas que as tomadas não funcionam mais. A duração de lâmpada na sala são de 3 dias. E a escola, o ano passado, ficou o ano inteirinho sem caixa escolar por um problema com a Receita Federal, porque por falta de declaração de imposto de renda, essas caixas ficaram todas bloqueadas, não só da escola, mas do município, ficaram bloqueadas, e nós, o ano inteirinho, nós trabalhamos sem verba nenhuma de caixa escolar. Então, é realmente uma situação muito preocupante, uma escola que não consegue fazer a transformação devida. Não consegue. E a nossa angústia é muito grande, porque a gente também não está conseguindo fazer o trabalho que a gente gostaria de fazer. Então, o apelo, neste momento, é para que as autoridades competentes façam o que é preciso fazer. Sim, o nosso apelo é muito grande. A escola pede, toda a comunidade escolar pede que os nossos governantes olhem pela escola. Há mais de um ano que a gente tem pedido por isso. Não são por questões pessoais, não existe essa questão de política. A única política que a gente acredita nela é educacional. E nós estamos aqui fazendo esse apelo porque nós queremos desenvolver o nosso trabalho. Nós estamos preocupados na qualidade do ensino e o aprendizado do aluno. Olá, meu nome é Alexis, eu sou auxiliar de biblioteca e trabalho aqui já tem 6 anos. E inúmeros problemas que ocorrem aqui é justamente material que nós não temos, que é pouco, na biblioteca mesmo para desenvolver o projeto. E o pouco que nós temos, nós fazemos trabalhos educativos, com maleta, levando a leitura em sala. Então, assim, com a realidade que está acontecendo hoje, a gente fica preocupado com os alunos, com a situação. E vamos ver, até quando essa solução vai ser, como se diz, resolvida, Na realidade, a leitura é tudo,
É a base da leitura que nós temos o conhecimento e tudo. Então, assim, você vê que é um papel importante dentro da escola da leitura, ainda mais infantil, e que realmente não temos recursos, nem onde recorrer, né? Porque você vê o caso que tem, são faltas de livros, de leitura mesmo, material para desenvolver projetos de teatro. Esse projeto Maleta de Leitura nós já vemos desenvolvendo há 3 anos, junto com a coordenadora. O que acontece? Não temos material e nem recursos. Usamos do nosso próprio bolso para realmente que aconteça e desenvolva a leitura com os meninos, né? É triste, né? Eu falo assim, diante da situação que a gente está recorrendo, está olhando e tem condições. Nós sabemos realmente que tem esse dinheiro, essa verba, ela vem. Mas para onde que chega? Porque para nós mesmos, não estamos vendo aqui não. CUT Minas em defesa da democracia e dos direitos da classe trabalhadora. Momento CUT Minas. E eu queria saber o que fazem os sindicatos. O sindicato ele é uma instituição dos trabalhadores que representa os trabalhadores e as trabalhadoras através dos seus mecanismos de associação, de assembleias, de congresso. O sindicato é o mais importante instrumento que o trabalhador tem na defesa dos seus interesses. É através do sindicato que ele conquista os aumentos salariais, é através do sindicato que ele conquista as condições de trabalho, saúde, metas abusivas, condições de trabalho, e é através do sindicato que o companheiro desperta para uma consciência de classe no Brasil. Essa ferramenta é uma ferramenta importante que você precisa se associar. É através, como sócio, que você vai mudar a relação que você tem com o seu patrão, é através de uma ação coletiva e não individual que você vai conquistar essas reivindicações. O sindicato se filia a uma central sindical e nós, a CUT, temos 3.500 sindicatos filiados no Brasil. Representamos 22 milhões de trabalhadores, dos quais 7 milhões associados. Somos a maior e melhor central sindical do Brasil, com 46% de proporcionalidade dos sócios no Brasil. Qual a diferença entre imposto sindical e a contribuição confederativa? A diferença é que um é imposto, a outra é contribuição. Imposto é imposto, é observado sob a forma da lei, é retirado da conta do trabalhador, associado ou não associado, sem que ele possa se manifestar se ele é contra ou a favor em relação a isso. Não há participação dos trabalhadores nesse processo. Contribuição é contribuição. Nós estamos propondo que a contribuição confederativa seja vinculada à organização de um acordo coletivo de trabalho e pós acordo coletivo de trabalho, nós tenhamos o sindicato propondo em assembleia para os trabalhadores uma contribuição confederativa para fortalecer o sindicato, manutenção da sua campanha salarial, mas também com toda a luta do dia a dia do sindicato. A diferença é a participação do trabalhador. Na questão da nossa contribuição, você tem um trabalhador participando, no outro é imposto ao trabalhador. Quando se impõe ao trabalhador, o sindicato não precisa convencer o trabalhador a participar das lutas do sindicato. Uma contribuição vai fazer com que o sindicato tenha que, além de organizar o sindicato, além de organizar os trabalhadores e a luta, convencer o trabalhador de que ele tem que ter um desconto a mais para financiar o sindicato. Isso só acontece se o sindicato for sério, digno, decente, ter credibilidade por parte dos trabalhadores. É uma forma, inclusive, os trabalhadores têm de controlar o sindicato e forçar os sindicatos, os dirigentes sindicais, a efetivamente trabalhar em prol da categoria dos trabalhadores. Essa é a grande diferença. A CUT não tem nenhum medo de colocar à prova a sua organização sindical, a sua proposta de organização sindical com os trabalhadores. Se o sindicato tiver presença de base, presença na massa, for importante para os trabalhadores o sustentarão. Caso contrário, eles não o sustentarão e vão colocar um outro sindicato no seu lugar. Acompanhe as principais lutas dos trabalhadores e trabalhadoras de Minas Gerais. Calendário de lutas. Greve na educação. Segundo o Sindiúti-MG, ao fazer proposta de pagar o reajuste por meio de abono, o governo atual descaracteriza o tempo de serviço e a formação dos profissionais da educação, além de descumprir o acordo assinado em 2015. Nos próximos dias 15, 16 e 17 de março, os trabalhadores em educação participam da greve nacional
convocada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, e no dia 16 faz a Assembleia Estadual para deliberar sobre os rumos do movimento. Elas são fortes e guerreiras. Elas são mulheres e são da luta. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa do outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Para o Sindiúti MG, um dia de luta de todas as mulheres. Pela igualdade, respeito, melhores condições de vida e de salários. Um dia para dizer não à violência doméstica, no trabalho, em todo e qualquer espaço. Dia para também dizer não à intolerância e todo tipo de preconceito. Vamos a Brasília com as notícias da CNTE. Momento CNTE. Em março, o 9º Encontro Nacional de Funcionários da Educação da CNTE vai reunir mais de 300 trabalhadores em Pernambuco, com o tema Piso, Carreira e Formação. O objetivo é promover a troca de experiências e debater demandas específicas dessa parte da categoria. Ele vai tratar principalmente das conjunturas, certo? A conjuntura nacional e internacional. Só que dentro dessa conjuntura nós temos a latência do Plano Nacional de Educação, que trata de temas que são as diretrizes de carreira e o piso único, que a gente, dentro de uma intercongressual, né, uma conferência intercongressual da CNTE, nós tiramos um piso único que virou um projeto de lei. Ele vai atender um piso não só para os professores, mas um piso para todos os profissionais da educação. Tem que ser profissionalizado, tá certo? Profissionais da educação, né, de acordo com a sua formação. Também será realizado o 2º Encontro Latino-Americano de Funcionários da Educação, com a presença de representantes de outros 10 países. O nosso encontro de funcionários da América Latina vai seguir levando a linha que a CNTE tem de organizar os trabalhadores da educação no mesmo sindicato, que não é assim nos demais países da América Latina. E o Brasil tem uma grande contribuição no sentido de dar quanto organização, de estarmos todos no mesmo sindicato, mas também com o pró-funcionário, que é uma experiência inédita no mundo. Então esse 2º encontro vai aprofundar e discutir a forma de organização dos trabalhadores na América Latina e também apresentar a experiência exitosa do Brasil no pró-funcionários. Fomos nós que levamos o debate das condições de trabalho dos funcionários de educação das escolas para a Europa, para os Estados Unidos, para a América, enfim. E isto agora se tornou ponto de pauta das ações da Internacional de Educação. Por isso, nós faremos um encontro em Recife agora, que vai ser... Os 2 primeiros dias vão ser um encontro internacional, teremos a presença de representantes de trabalhadores de educação de outros países que vêm trocar experiência e trabalhar e contribuir na mobilização, né? Porque é preciso sempre estar discutindo os direitos e se mobilizando para conquistá-los. De uma maneira geral, a CNTE trata os trabalhadores de educação no seu conjunto e entende que a luta é do conjunto de trabalhadores para melhorar a qualidade da educação pública, que só vai acontecer se nós tivermos
trabalhadores trabalhando em condições dignas. Esse encontro de Recife tem essa finalidade: aperfeiçoar os nossos processos de mobilização, debater os problemas que são mais específicos dessa parte da nossa categoria e transformar isso tudo numa luta geral da educação pública e do direito dos trabalhadores em educação brasileiros.